A paz do Senhor a todos. Eu sou a Edilene Arcebispo dos Santos. Meu RA é 19969355. Bacharelado em Teologia aqui na Unicesumar. E essa é a atividade mapa da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. O título do meu sermão é Jesus é Senhor. E o nosso tema para esse sermão é reconhecer o senhorio de Jesus. O texto base para o meu sermão está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Bem, meus irmãos, vendo os fariseus que os discípulos colheram espigas e que comeram, como os fariseus sempre procuravam do que ir acusar Jesus, como procuravam como prejudicar o ministério de Cristo, eles procuram Jesus e o acusam de estar permitindo que os seus discípulos transgredissem a lei. Mas Jesus, ouvindo a acusação dos fariseus, ele justifica a atitude dos seus discípulos, provando para os fariseus, que para toda regra existe exceção, e nós podemos encontrar essas exceções mesmo na lei judaica, como foi o caso do rei Davi. Como foi o caso do Davi, quando fugia da implacável perseguição do rei Saul, e ele chega em Nob, entra na casa de Deus e come os pães da proposição, ele e os homens que com ele estavam. Mas o Davi come os pães da proposição porque o sacerdote Aimeleque permite ao Davi comê-lo. Afinal de contas, não tinha outro alimento no templo ali naquela situação. E nós encontramos essa história, esse relato em 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao 9. E aqui nós lembramos que Jesus é o Messias. Deus promete ao Davi que da descendência de Davi, Deus vai levantar o rei que vai ter o seu reinado e um domínio eterno. Jesus é esse rei. Então Jesus está dizendo aos fariseus: os homens de Davi ele comeram porque tiveram fome, os meus discípulos também estão famintos e por isso colheram as espigas. Mas Jesus também prova aos próprios fariseus que os sacerdotes eles transgrediam a lei do sábado no templo. Isso não lhe era imputado como culpa. Mas por quê? Porque os sacerdotes trabalhavam muito no sábado. Eles faziam sacrifícios, ofertas, circuncisão, mas eles estavam fazendo isso para glorificar a Deus, eles estavam fazendo por causa do bem. Então, se você vai fazer o bem mesmo no sábado, se para fazer o bem você precisa trabalhar, então você pode trabalhar ainda que seja no sábado. E nós lembramos que o autor aos Hebreus, ele descreve perfeitamente bem no capítulo 8, mostrando que Jesus é sumo sacerdote. Deus constitui Jesus como sumo sacerdote. Por isso, no versículo seguinte, Jesus diz: está aqui quem é maior do que o templo. Porque o templo foi construído para adorar, glorificar e servir a Deus. E Jesus é o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Em Mateus, aí no versículo 8, Jesus vai dizer assim: porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. Jesus é o Deus encarnado, o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Deus se fez homem através do seu unigênito Filho Jesus, como descreve a palavra de Deus, o João, Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, que ele era Deus
e estava com Deus, e sem Ele, e por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus criou, em Gênesis no capítulo 1, do versículo 5, diz: passaram a tarde e a manhã e foi o primeiro dia. Deus criou o dia, Jesus é filho de Deus, Ele é Senhor do dia e o sábado. Não, o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Aí aqui nós temos um princípio espiritual, onde Jesus vai revelar aos fariseus e consequentemente a todos nós, que o sábado foi criado por causa do homem. Por causa da necessidade do homem descansar. Deus está provando e mostrando aos homens: olha, eu vou fazer o sábado, e esse sábado é uma lei, porque Deus sabia, se eu não constituir esta lei, os homens vão se autodestruírem de tanto trabalhar. E nós lembramos do princípio espiritual de que aquele que destrói o templo de Deus será também destruído. Você não pode trabalhar desesperadamente sem descansar o seu corpo, porque você não é uma máquina, você é humano, seu corpo precisa de descanso. E aí Jesus mostra que o sábado foi criado por causa dessa necessidade do homem descansar. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que Deus descansou, Deus não se cansa, mas Ele é o maior exemplo em tudo e em todas as coisas para a nossa vida. Jesus diz: até do sábado é Senhor. O Filho até do sábado é Senhor. Jesus como Senhor. E essa palavra Senhor, nós encontramos uma belíssima definição para ela no livro Teologia Bíblica do Zabatiero. E ele diz: Jesus era considerado Deus e era chamado de Kyrios. A palavra grega aqui é traduzida por Senhor. A palavra Kyrios tinha dois significados importantes naquela época. Era usada pelos judeus de língua grega no lugar do nome de Deus, tem a nomenclatura AYHWH, que não podia ser pronunciado por causa do mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nesse cuidado, nesse extremo zelo dos judeus, eles de hipótese alguma pronunciavam o nome do seu Deus, mas o chamavam de Senhor, de Kyrios. E era um título honorífico de honra atribuído aos imperadores romanos. Ao usar o título Kyrios, o imperador também era considerado divino, ou pelo menos como filho de Deus. E Jesus é Kyrios, Jesus é o Senhor. Mas que Senhor o nosso Jesus é? Será que Ele é um Senhor como um governador, um imperador romano? Será que Ele é Senhor, como um ditador? Não, de hipótese nenhuma. Ao longo do nosso sermão nós veremos que esse senhorio é exercido por Jesus Cristo. Jesus, inclusive em Romanos, o Paulo nos adverte que nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo, e isso implica na nossa salvação. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você acredita no seu coração, isso é para a justiça. Mas para a nossa salvação, nós precisamos confessar, reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Mas como eu faço isso na prática? Como eu mostro a Deus em atitudes concretas que eu reconheço o senhorio de Cristo na minha vida? Bem, na nossa vida é um conselho no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Sabe, meus irmãos, a palavra Senhor, principalmente para nós brasileiros, nos remete à ideia, nos faz lembrar os senhores feudais, que eram donos de escravo. E os escravos não tinham domínio sobre as suas vidas, eles não tinham domínio sobre decisões, eles não podiam tomar decisões de si mesmos, decisões próprias. Mas em tudo, em todas as coisas, eles dependiam do seu senhor. Eram os senhores feudais que diziam a hora que deviam comer, se poderiam descansar, se iriam comer. Enfim, eles eram dono de seus escravos. E Jesus, ele tem que ser dono da nossa vida. Ao menos se você entregou a sua vida a Jesus e se você confia nele, você vai descansar, você vai esperar dele o alimento, a direção, a resposta. Por isso que o Davi diz no Salmo 23, guia os meus passos por entre as veredas da tua justiça, por amor do seu nome. E nós precisamos e devemos reconhecer Jesus como Senhor do nosso ministério.
Jesus, falando em Mateus no capítulo 25, dos versículos 14 ao 30, ele fala sobre a parábola dos talentos, e ali ele mostra que o Senhor é dono dos talentos, ele distribui os talentos para os seus servos, mas que ele vai pedir que os seus servos prestem conta daquele talento que lhes foram confiado. O seu ministério, o seu dom é de Deus. Foi Deus que te confiou. Você precisa trabalhar esses dons, você precisa trabalhar esses talentos, lembrando que você tem um dono, que o seu ministério tem um dono, que a igreja tem dono, que o rebanho de Cristo é e pertence a Cristo. Você é um dispenseiro de Deus. Como Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4, nós somos dispenseiros do Senhor. Como tais, nós devemos trabalhar, nós devemos ajudar, nós devemos cuidar do ministério, dos dons, dos talentos, sempre pensando e conscientes de que nós vamos prestar conta ao dono da igreja, do ministério e dos nossos talentos. Agora, qual é o benefício que você e eu temos de ter Jesus como Senhor da nossa vida? Davi diz, Salmo 23, verso 1, Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Jesus, o senhorio de Jesus, não é como de um imperador romano, de um carrasco, de um imperador implacável na maldade. Não. O senhorio de Jesus não é exercido como o dos senhores feudais, com crueldade, desumano para com os seus servos. Mas o senhorio de Cristo Ele é um Senhor pastor. E como pastor ele cuida, ele apacenta, ele alimenta, ele é responsável pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, e ele se preocupa com isso. Então, quando você reconhecer Jesus como Senhor e recebê-lo, e declarar que Ele é Senhor da sua vida, você reconhecer o senhorio de Cristo, você vai ter o Senhor pastor. Então você vai ter provisão, proteção, alimentação da parte de Deus, você vai ser cuidado, protegido, alimentado, poderosamente abençoado por Ele, que é Senhor da nossa vida. Jesus é um Senhor pastor, que você possa recebê-lo como Senhor da sua vida, e então assim você vai ser ovelha desse pastor que é tão amoroso, de maneira que deu a sua própria vida pelo seu rebanho. E aqui eu quero também agora agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade de estar cursando teologia aqui na Unicesumar, e eu quero agradecer a Unicesumar por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.